Onda Insight dessa segunda-feira, 8 de novembro, e a gente vai falar sobre um tema super interessante que interessa para todo mundo: mercado de trabalho e gestão de carreiras. A gente recebe no estúdio da Onda Postos a Alessandra Silveira. Alessandra, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. E parabéns para vocês, né, radialistas. É um prazer, obrigada. Essa linda missão de comunicar, né? É um prazer estar aqui. A gente agradece a sua presença e o seu carinho. A Alessandra, ela trabalha há mais de 20 anos na área de recursos humanos, é formada em administração, com especialização em gestão de RH e gestão de negócios. Tem como propósito atuar com pessoas e para pessoas, ajudando assim essas pessoas a descobrirem o seu propósito e o que as move. Atualmente está como coordenadora de RH na Tassi Transportes aqui em Poços e vem falar com a gente nessa noite sobre a questão do mercado de trabalho. Alessandra, a gente está aí vendo uma luz no fim do túnel, que parece ser um período pós-pandemia, e a gente viu muitas mudanças no mercado de trabalho acontecerem ao longo desses últimos 2 anos. Sim. Como que você acompanhou essas mudanças e como que você avalia esse cenário agora? Foi tudo muito novo para todo mundo, né? Um cenário que pegou todo mundo de surpresa mesmo. Então, assim, é fato, a gente teve desemprego, algumas empresas fecharam, né? Então, muitos negócios informais, né? E o home office que veio com tudo também. Então, as empresas tiveram que se adaptar. E o que a gente tem que tirar de lição disso, assim, existe uma melhora, mas o que eu faço na crise, né? Então, assim, como que eu me redescubro, como que eu me reinvento? E por um outro lado, né, assim, a gente teve todas essas perdas, essas dificuldades, mas por outro lado a gente teve, assim, muita mudança, se é que a gente pode dizer positiva, mas das empresas se reinventando novas formas de trabalhar, novas atividades, novos empregos, né? Então, muitos empregos que a gente vai ter daqui a alguns anos que hoje eles ainda não existem, né? Então, muitos cursos gratuitos aconteceram na pandemia, muitas lives. Então, eu acho que cada vez mais ficou claro que, assim, nós somos responsáveis pela nossa carreira. Então, é difícil? É difícil, mas a gente precisa se reinventar, correr atrás. Então, eu acho que essa é uma lição que ficou aí pós-pandemia. Alessandra, aquele cenário que nossos pais, a maioria dos pais da nossa geração teve, e nossos avós também, de repente entrar em uma empresa e fazer a carreira toda, se aposentar naquela empresa, hoje a gente não vê acontecer como acontecia. Tinha até uma questão de segurança. Meu pai é dessa época, né? Então, de entrar e aposentar em uma empresa. Então, hoje, cada vez mais, a gente está buscando algo com propósito e não só uma segurança financeira, se é que a gente pode dizer assim, né? Então, hoje, cada vez mais, se aquele trabalho não faz sentido para mim, se aquilo não tem a ver com o que eu acredito, cada vez mais as pessoas estão buscando, e essa estabilidade financeira, ela é importante, mas outras coisas passaram a ser levadas em conta. Então, mudou bastante do que era antes para agora. Quando a gente fala em propósito, me vem à cabeça aqueles 3 itens que empresas maiores e mais consolidadas fazem questão de apresentar para os colaboradores, para os fornecedores, para o público, que é missão, visão e valores. Isso. Se eu tiver essa preocupação, se eu souber primeiramente qual é o meu propósito, acho que esse é o primeiro ponto, Sim. né? Você descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo. Conhecer esses 3 itens antes de ingressar em uma empresa é fundamental. Sim, e isso está em sites, né? A gente entra, isso está escrito hoje, a gente vê as publicações, né? Hoje, com as redes sociais, fica muito mais fácil a gente conhecer as empresas do que na época dos nossos pais, né? Que a gente não tinha internet. Hoje a comunicação tá aí, né? A gente sabia pelas empresas, pelo que alguém falava da gente. Então, hoje não, a gente tem as redes sociais, a gente consegue pesquisar, conversar com as pessoas, e eu acho que essa questão de propósito, valores, né? Missão, visão, valores, e dentro da empresa, inclusive, acho que mais do que está escrito na parede, eu acho que a gente tem que ver se as pessoas vivem aquilo mesmo. Sim, né? Eu acho que na teoria ou se vai pra prática. Eu acho que isso é uma grande frustração. Então, nossa, tá escrito, mas aí quando eu entro, eu me deparo e falo, opa,
não é nada daquilo que eu li. Então, isso vai gerando uma satisfação, uma busca por um novo local, né? E a gente está hoje num momento dessa juventude que quer tudo muito rápido, né? Então, um sucesso muito rápido, um crescimento muito rápido. Então, se aquilo não faz sentido, vou buscar algum lugar que faça. Então, acho que mais do que está escrito na parede, a gente tem que ver se realmente aquilo é vivido dentro da empresa. E às vezes a gente só descobre estando lá dentro mesmo. Mas dá pra gente pesquisar e essas empresas onde todo mundo quer trabalhar. Então, acho que dá pra gente saber antes onde eu tô entrando, né? Inclusive, existe um ranking bem famoso, as 100 melhores empresas para se trabalhar, as 10 melhores. Isso realmente, esse levantamento, ele realmente é de credibilidade, dá para confiar? Ele é de credibilidade e, assim, ele traz as práticas que essas empresas têm que chamam a atenção dos colaboradores, né? Então, hoje não é só você oferecer um benefício, um local de trabalho que seja bom para trabalhar, vai além. Né? Então, hoje as pessoas, por isso quando a gente fala de sucesso e realização profissional, né? O sucesso às vezes é mais do que o dinheiro. Então, eu tenho a oportunidade de sair mais cedo, eu tenho uma creche ali dentro da empresa para o meu filho, que é o caso da Natura, por exemplo. É verdade. Né? Então, eu vejo que aquilo tem valor para mim. Então, aquilo faz a empresa ser um bom local para trabalhar. Então, esse ranking, ele é bem, assim, verdadeiro, sim. Alessandra, a gente está falando de propósito, né? Antes de mais nada, eu preciso saber qual é o meu propósito. Então, eu gostaria de saber como que a pessoa descobre qual é o propósito dela e se esse propósito ele não pode também se alterar ao longo da vida, sim, conforme a gente vai amadurecendo e buscando outras coisas. Eu falo que o propósito ele é construído, né? Muito do que a gente fazia quando a gente era pequena, 7, 8 anos, às vezes a gente olha para trás e fala, nossa, eu brincava disso quando eu era pequena, né? E ele é construído, então o propósito pode ser, meu propósito é entrar numa faculdade, né? Então, o que eu vou fazer para aquele propósito se tornar real? Então eu preciso arrumar um emprego, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar ali, né? Terminar o 2º grau. E aí a gente vai dividindo esse propósito em partes. E ele muda, assim, né? Então eu falo que ele é construído. E a gente vai falar um pouquinho depois do Ikigai, que eu gosto muito, assim. Depois a gente entende o porquê que, nossa, mas a pessoa tá numa empresa, ganha bem e não tá feliz. Porque a gente divide ele também em 4 partes. Então, eu consigo ir construindo ele ao longo do tempo. Então, senão fica um propósito muito longo e aí eu não sei direito e parece que eu tô perdida, não sei qual é o meu propósito, né? Então, mas depois no fim... É um processo de construção, de descoberta. Às vezes eu sei o que eu não gosto, mas às vezes eu não sei o que eu gosto. Então eu acho que aí já é um caminho. O que eu não gosto de fazer, eu já sei o que eu não quero trabalhar. Então isso já me ajuda a ter outras ideias. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar em público, eu gosto de trabalhar num lugar mais reservado. Então ali eu já vou construindo algumas coisas que eu gosto e que eu não gosto. E aí com o Ikigai... daí eu vou fazendo esses filtros. Isso. E tentando entender, porque a gente às vezes acha que o propósito é uma coisa muito, muito difícil de alcançar e não é. E às vezes eu já vivo o meu propósito e não sei. Acho que primeiro a gente precisa ter a consciência dele, né? Que legal, daqui a pouquinho a gente volta aí com esse assunto para você que está buscando o seu propósito de vida. Não deixe de acompanhar aqui a nossa entrevista com a Alessandra Silveira, Carlos Boca. Muito bem, estamos falando aqui sobre o mercado de trabalho e gestão de carreira. Onda Insight. Estamos de volta com o quadro Onda Insight nessa segunda-feira, 8 de novembro, e hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Alessandra Silveira, que trabalha há mais de 20 anos na área de recursos humanos. O nosso papo é sobre o mercado de trabalho e gestão de carreira. Aline Falassi. É isso mesmo, Carlos Boca. Estamos de volta, a gente continuou conversando aqui, né, enquanto tava rolando música, intervalo, e a gente volta para continuar falando sobre propósito. E quando a gente pensa em propósito, a gente acaba caindo aí em um assunto que a Alessandra adora, que é o Ikigai. Alessandra, explica para quem tá ouvindo a gente o que é o Ikigai, de que maneira essa ferramenta pode auxiliar nessa busca aí pelo propósito. Até explicando um pouquinho, assim, o Ikigai, ele é um conceito japonês, né?
que surgiu na ilha de Okinawa, depois que eles foram atingidos, né, na Segunda Guerra, que significa uma razão para ser. Então, para que eu acordo todo dia? Então, são 5 lugares no mundo todo que tem uma longevidade, né? As pessoas vivem mais de 90, 100 anos, e Okinawa especificamente é um deles, e eles foram descobrir que lá eles viviam o Ikigai. Então, assim, o que é viver o Ikigai, né? E ele tem um estudo, tem livros, até deixo dica, assim, quem quiser procurar, tem Ikigai, I-K-I-G-A-I, né? Então, ele fala que, para que eu levanto da cama toda manhã? Quem escutou o programa semana passada viu a Maria Frison falando, né? Exatamente, ela falou bem disso, né? Que me faz levantar da cama. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de propósito, é um pouco disso. Então, por que eu levanto? Por que eu vou buscar e trabalhar nisso? A gente, às vezes, quando busca um trabalho, a gente acha que vai encontrar tudo num local só. Né? O Ikigai, ele traz 4 perguntas que a gente deveria fazer. Então, assim, o que eu amo fazer? O que o mundo precisa? O que eu posso ser pago para fazer? E o que eu faço bem feito? Então, quando a gente responde essas 4 perguntas, a gente vai descobrindo outras coisas. Então, por isso que de repente tem alguém que está num trabalho que ganha bem, mas não está feliz. Ou de repente a pessoa, nossa, mas ele tá tão feliz naquele trabalho, né? Ele faz um trabalho legal, mas às vezes falta prosperidade de dinheiro mesmo. Então, a gente respondendo essas 4 perguntas, a gente vai buscar alternativas que às vezes não é só naquele trabalho que eu tô, né? Então, às vezes eu tô num trabalho, eu ganho bem, eu sou boa naquilo que eu faço, mas eu tô sentindo que eu ainda preciso de cumprir minha missão. Então eu vou fazer um trabalho voluntário, fora dali, no final de semana, que aquilo vai me deixar realizada. Vou unir o útil ao agradável. Isso. Então, a gente às vezes usa a palavra, minha vocação para tudo, né? Mas no Ikigai, por exemplo, se eu junto o que eu amo com o que eu sou boa, o que eu faço bem, eu tô falando que aquilo é minha paixão. E aí, se eu uno o que eu faço bem com o que eu posso ser pago para fazer, aí eu tô falando da minha profissão. Se eu uno o que o mundo precisa e o que eu posso ser pago para fazer, aí é minha vocação. E se eu uno o que o mundo precisa com o que eu amo fazer, aí eu tô falando da minha missão. É difícil encontrar tudo isso? Não é. Mas, quando eu começo a responder essas perguntas, eu posso... Opa, o que eu faço bem? Eu pinto quadros bem, eu costuro como ninguém, né? Então, eu, sei lá, faço bolos. E foi o que aconteceu muito na pandemia. Então, opa, o que eu posso ser pago para fazer? Nossa, eu faço muito bem bolo, eu faço cookies, vou fazer para vender. Então, aí eu começo a unir esses 4 pontos até entender que, esses 4 eixos estão preenchidos na minha vida e eu começo a ver o meu propósito. Então, às vezes a gente busca tudo. Se eu encontro isso numa empresa só, perfeito. Mas às vezes eu não encontro um desses eixos, vamos falar assim, e eu saio. Então, quando eu tenho esses 4 eixos preenchidos ou né, descobertos, vamos falar assim, respondidos, então eu vou ter assim satisfação, eu vou ter alegria e plenitude, eu vou ter entusiasmo, né, não vou ter a sensação de vazio, porque todos esses eixos estão preenchidos. Então, assim, e o propósito, ele permeia todos os âmbitos da vida, não só profissional, né? Então, eu amo trabalhar com animais. Então, então eu posso fazer isso e paralelamente ao trabalho que eu faço hoje e recebo. Né? Então, se vocês quiserem pesquisar, é tão rápido, aqui o tempo é curto, mas eu acho que isso ajuda a gente entender aonde a gente tá e o que tá faltando na nossa vida. E às vezes, muitas vezes, quando a gente está insatisfeito, a gente pensa naquela solução imediatista de trocar de emprego. Isso. E nem sempre a solução é essa. É verdade. Você pode unir com uma segunda atividade, com um trabalho voluntário, como você mesma falou. É isso mesmo. E o Ikigai vai te ajudar exatamente a não fazer, de repente, uma escolha equivocada que você vai continuar infeliz. E aí você muda, lógico assim, que tem coisas que a gente não aceita em um local de trabalho, claro. E ok, vamos mudar. Mas de repente você muda, você consegue fazer aquilo que você ama, mas tá faltando ali, não recebo tanto, eu tô viajando muito, e aí falta do outro lado. Então é legal assim a tua colocação da gente pensar o que tá faltando. Alessandra, quem estiver ouvindo a gente, tiver interesse
em saber mais sobre o Ikigai ou até em tentar responder essas perguntas. Existem profissionais que aplicam esse teste, que fazem essa consultoria? Como é que funciona para quem quiser buscar esse direcionamento de uma maneira profissional? Hoje, assim, na verdade, eu até faço um trabalho, né, de orientação de carreira que eu utilizo o Ikigai. Ele existe cursos, existe o Ikigai Brasil, que é uma instituição mesmo de formação, né, para você ficar especialista tanto em entender o seu Ikigai e também de colocar isso em prática em empresas, né, ou com outras pessoas que você atua. Então, assim, e é muito legal. Aqui a gente coloca de uma forma mais simples, mas essas perguntas vão muito mais além. Então, assim, por que as pessoas te procuram? Né? Então, no que você é reconhecida? Porque são com essas perguntas que você vai se conhecer. É um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento, porque às vezes você não tem essa consciência. E quando você se descobre, você fala, nossa, tava aqui e eu não vi. Que legal, vou aproveitar e deixar aqui as redes sociais da Alessandra para você que tiver interesse em buscar a consultoria pessoal, consultoria de carreira, Alessandra _Silveira _DH no Instagram e no LinkedIn www.linkedin.com/in/Alessandra-Silveira. As redes sociais que são essenciais para esse trabalho também. Hoje a rede social ela é utilizada como vitrine, é uma vitrine nossa, né, Alessandra? Sim. A gente vira e mexe, acompanha polêmicas nos noticiários envolvendo a questão do uso das redes sociais pelos serviços de recrutamento, de gestão de pessoas, mas a realidade é que a rede social ela é uma vitrine nossa. O currículo é uma vitrine, né? É o que vai fazer todo o nosso conhecimento, o nosso histórico chegar até a empresa e as redes sociais também, né? Então, hoje a gente tem Instagram, tem Facebook, né? Que acabam sendo paralelas, né? Tem empresas que divulgam vagas ali e a gente divulga de uma forma, assim, nossa vida pessoal. E a gente também tem o LinkedIn, que é a rede profissional, onde as empresas se mostram, né? Quando a gente falou de valores, né? Missão, visão, valores, quais as vagas que estão nas empresas, publicações. Então, o LinkedIn é a rede profissional. Quem não tem que fazer o seu, né? Pra gente conseguir buscar. Então, assim, que vagas que estão no mercado? O que essas vagas estão pedindo? Né? Quais os requisitos dessa vaga? Então, de repente, eu quero trabalhar numa empresa específica, numa vaga específica. Então, assim, o que eu preciso ter? Né? O que eles estão pedindo? E ali, além disso, você também faz o seu perfil, você pode fazer publicações, você coloca fotos do seu trabalho, né? Você faz conexões que eu acho assim, eu brinco que quem tem amigo que tem tudo, né? Quem tem conexão, tem tudo. Né? Famoso network. Network. Então, assim, você gosta de uma empresa, quero trabalhar na empresa X. Então, eu já vou seguir essa empresa no LinkedIn, já vou me conectar às pessoas que trabalham lá. Então, já vou fazer o contato, já vou, né? Então, é uma exposição. E esse tem um lado positivo, mas também tem aquela velha dúvida, né? Mas nem a rede, o Instagram e o Facebook, eu posso postar tudo, né? Então, já vou até entrando nessa seara, polêmica, né? Porque assim, eu já ouvi, mas a rede é pessoal, o Instagram é meu, eu publico o que eu quiser, né? Mas é uma outra vitrine, as pessoas estão te olhando, as empresas olham sim, né? Então, todo o seu posicionamento político, religioso, então a forma que você coloca, se é uma forma agressiva, se não como você se dirige às pessoas. Isso, então assim, eu já ouvi de candidato, então assim, mas a rede é minha, ok, essa é a forma que ele pensa, mas isso pode ter uma consequência depois, né? Então, vamos pensar nessa consequência, né? Então, assim, eu acho que dá pra gente postar, dá pra ser divertido, mas eu acho que tudo que é agressivo, que é preconceituoso, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, porque as empresas olham sim. Legal, inclusive por falar em LinkedIn, toda semana eu posto o link da nossa entrevista aqui, da Onda Postos, no meu LinkedIn. Para as pessoas acompanharem, acho legal. Gosto de usar essa possibilidade, é uma maneira de divulgar, de trazer mais visibilidade, de fazer networking com outros colegas do rádio. Então acompanhem lá em LinkedIn, isso. Aline Falaschi, que toda semana a entrevista tá lá. Que legal. A gente vai dar um giro e volta daqui a pouquinho. Nosso bate-papo de hoje é com a Alessandra Silveira.
Estamos falando sobre mercado de trabalho e gestão de carreira. Quadro Onda Insight aqui pela Onda Poços. E hoje nossa convidada é ela, Alessandra Silveira. Estamos falando sobre mercado de trabalho e gestão de carreira. Temos mensagens aqui no nosso WhatsApp, no 997339696. Primeiro aqui a participação do José Souza. Ele está mandando uma mensagem aqui para Alessandra. Ótima profissional e pessoa que está hoje aí na Onda. Quando trabalhamos na mesma empresa, ela estava no início de sua excelente jornada profissional. Parabéns pelo seu desenvolvimento como profissional e como pessoa. Muito sucesso para você, Alessandra. Abraços do Zezinho. Isso que eu ia dizer. José Souza é pra nós é Zezinho, né? Ai, Zezinho, obrigada. Que delícia receber a tua mensagem. Que legal. Né? Que legal, depois de tanto tempo. Isso. E assim, que delícia. Obrigada. Agora tem uma pergunta aqui do Luciano. Como fazer para manter um time de trabalho focado e motivado para que possam construir sua carreira na empresa? O manter motivado, eu acho que esse é o maior desafio, né? Cada um se motiva por algo diferente, cada um se motiva por alguma coisa. Então, aí um pouquinho do papel do líder de entender o que essas pessoas buscam, o que elas esperam. De expectativa mesmo, acho que não dá para tratar todos iguais, né? Então, pensando que todos querem a mesma coisa. E eu acho que é olhar individual como um ser humano mesmo. E ver se esse propósito dele está alinhado com o propósito da empresa, né? Senão você está insistindo em uma coisa e a pessoa, na verdade, está totalmente fora daquilo que você está esperando dela. Então, acho que é se aproximar da equipe e entender o que ela espera da carreira dela. Ela é a dona da carreira dela, mas como que você pode ajudar nisso? Acho que esse é o maior desafio. Legal, muito obrigada às nossas participações. Essa questão de alinhar os propósitos me lembra uma máxima muito interessante que diz que não é só a empresa que escolhe o colaborador, mas o colaborador também precisa saber escolher a empresa. Isso. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu não vou escolher um lugar que não combina comigo, né? Então, não adianta assim, se eu fico à mercê do mercado, né? Então, acho que por isso você estar preparado é tão importante, né? Porque quando você não está preparado, eles te escolhem. Sim. Agora, quando você investe na sua carreira, nas suas competências, você faz um idioma, né? Estuda um idioma, busca esse conhecimento, você pode escolher a vaga no mercado. Então, acho que estar preparado, lógico, a gente vai errar, vai acertar, mas a gente estar preparado é a nossa missão mesmo, assim. Nós somos donos da nossa carreira. Antigamente a gente achava que era a empresa, né? A empresa tem que investir em mim, a empresa tem que me dar um treinamento. Não. Então, assim, a nossa carreira é o nosso maior negócio. Então, nós precisamos investir na carreira. E aí eu posso, sim, escolher aquele lugar que eu vou trabalhar. Legal. A gente caminha agora para um tema, né, Alessandra? A gente estava até conversando aqui no intervalo que a gente voltaria com esse tema. Infelizmente, né, o Brasil de luto. Na última sexta-feira, o avião em que estava a cantora Marília Mendonça caiu na Serra de Caratinga, matou a Marília Mendonça, colocou o país em luto. Também morreram no acidente outras 4 pessoas: o produtor Henrique, o tio e assessor Abicieli, o piloto Geraldo e o copiloto Tarciso. A gente deixa aqui a nossa singela homenagem, né? Também sentimos muito, eu particularmente senti demais. Uma tragédia, e são coisas que a gente não compreende, que não adianta a gente querer compreender. E aí a gente tem que trabalhar a resignação e procurar ter a consciência de que existem coisas muito além do que a gente pode enxergar ou entender nessa existência. Mas o fato é que a Marília Mendonça, além de toda a sua obra musical, de tudo que ela representou para a música, ela teve um papel e tem um papel ainda, porque a obra vai permanecer e ela é dona de recordes e de números bem assustadores e que mostram, né, a importância dessa obra e como Marília Mendonça conseguiu chegar a tantos lugares e a tantas pessoas. A obra dela falava de questões e fala de questões muito sensíveis para o público feminino, né? A gente tem a violência doméstica, relacionamento abusivo, machismo, baixa autoestima, desigualdade de gênero. Então, ela veio realmente falar para esse público que estava muito carente, até porque o sertanejo era
um segmento muito masculino, totalmente masculino, com raríssimas exceções até então, até a chegada dela. E ela vem e coloca a mulher em primeira pessoa, coloca a mulher como protagonista, como voz ativa e não mais passiva, né, de mensagens tão importantes. E a gente pensa no mercado de trabalho, que é o nosso tema aqui hoje, né? A mulher, ela tem conquistado cada vez mais, mas nós que somos mulheres e estamos nesse lugar de fala, sabemos que com muitas dificuldades, com muita luta e com muita desigualdade de gênero ainda. Infelizmente ainda acontece, né? Apesar, como todos os outros assuntos, né? Quando a gente fala de cota, né? De negros, né? De deficientes, várias outros assuntos que a gente tem no mercado de trabalho. Quando a gente fala da mulher especificamente, a gente vê uma evolução, mas ainda não é na velocidade que a gente gostaria, né? A gente estava até comentando aqui no intervalo, eu tô na área de RH, né? Então, o RH tem um papel muito importante nessa mudança, né? Então, algumas perguntas até que eram feitas até então só para mulheres, né? Então, você pensa em engravidar, mas se você tiver filhos, e onde os seus filhos vão ficar se você for trabalhar? Perguntas que hoje que não são feitas para homens. Então, quer dizer, ainda tem uma resistência, como se esse papel fosse só da mulher, né? De cuidar da família, de cuidar da casa. Então, para o homem não tem problema onde o filho vai ficar. Ele pode ter 10 filhos, que para a empresa não interessa. Não interessa. E a mulher, se ela tiver um filho, exatamente, já pode ser determinante, né? Porque ela vai engravidar e ela vai afastar. Então, assim, mas eu vejo uma mudança. No LinkedIn, pegando o LinkedIn especificamente, muitas mulheres relatando que foram contratadas quando estavam grávidas. Eu já vi esses relatos. São então, assim, nossa, mas eu estava grávida e fui contratada, ou eu estava grávida e fui promovida, né? Então, assim, eu vejo uma mudança ainda em passos lentos, mas é uma briga, né? Então, mulheres ainda não ganham, principalmente em cargos de liderança, não ganham o mesmo valor que homens, e ela tem que provar 2, 3 vezes mais que ela é tão capaz ou mais do que, de repente, um homem que está no mesmo cargo, né? Então, infelizmente ainda acontece, mas eu acho que a gente já está caminhando para uma mudança positiva, e acho que cada um tem um papel importante nisso, né? A gente fala, nossa, a mulher tem igualdade. Não, ainda não é, né? Não existe a igualdade de gênero como deveria. Mas é uma busca, só o fato da gente falar sobre isso. E aí que eu entendo o significado e a representatividade de uma artista como a Marília. Uma mensagem dessa chegar a tantas pessoas e de forma tão feliz, de tanto sucesso. E eu acho que outro recado, assim, é de não ter medo, né? Ela não tinha medo. Existem consequências da gente colocar essa opinião, né, em público, existe, mas eu acho que a gente não pode ter medo de falar, olha, isso tá errado, isso não é justo, né? E se eu tô num lugar que isso acontece, numa empresa que isso acontece, é mais um motivo para pensar, será que eu quero ficar ali, né? É aquela questão que a gente falou ao longo de todo o programa, o propósito, da gente se preparar. O valor que essa empresa tá pregando, né? Pra gente poder se posicionar dentro do que a gente acredita, do que a gente busca em termos de um mundo melhor, de um mundo corporativo mais justo, mais correto. Mulher foi promovida em algum setor mineração, vira notícia, né? Uma mulher assumiu a presidência de uma mineradora, por exemplo. Nossa, vira notícia. Porque não é comum, né? Sim. Então, assim, tem setores muito masculinos ainda, né? E nesses, eu acho que a mulher tem que provar ainda mais que ela pode. Mas eu acho que a gente tá caminhando e, assim, vejo isso como positivo. E vamos seguir caminhando, a gente não pode parar e nem retroceder. De jeito nenhum. Alessandra, a gente está caminhando para os minutinhos finais do nosso Onda Insight dessa segunda-feira, que falou sobre mercado de trabalho e gestão de carreiras. Que dicas você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui ou que vão ouvir essa nossa conversa depois no site da Onda Poços? Legal. Eu queria falar um pouco, assim, de sucesso e realização profissional, né? A gente entender que sucesso não é só dinheiro, o sucesso ele é construído, então é degrau a degrau,
né? Então, o que é sucesso para mim? Então, talvez eu mais novo não entenda isso, mas lá na frente eu vou entender o que tem valor. Então, sucesso não é só dinheiro. Eu acho que sucesso é você estar bem, você estar fazendo o que você gosta, né? Descobrir o que você faz bem, e não é só dinheiro. Dinheiro é consequência. É importante, não vamos ser hipócritas e dizer que não, mas não vamos mirar só no dinheiro. Eu acho que é construção, é aprendizado, é erro, mas é aquela velha história, vamos olhar a jornada, né? E não só o final dela. O autoconhecimento, investir em autoconhecimento. É isso, autoconhecimento é tudo. Legal. Alessandra, vamos deixar seus contatos para quem quiser saber mais, para quem quiser uma consultoria, para quem quiser ser avaliado. É assim que fala, avaliado pelo Ikigai ou responder ao Ikigai? Qual que é o correto? Eu acho que, na verdade, acho que a gente fazer uma avaliação no Ikigai. Ah, né? Legal. Posso deixar meu celular também? Fique à vontade. O DDD é 19, né? Eu sou de Poços, mas eu moro em São João da Boa Vista. Então é 19 98122 0816. Legal. E a gente tem o Instagram, Alessandra_Silveira_DH, e também o linkedin.com/Alessandra_Silveira, LinkedIn que tem crescido, né, Alessandra? Muito. Eu tô há um tempo já e vejo que cada vez mais as pessoas têm utilizado. Não dá para ficar sem. Esse pode ser o exercício de amanhã. Vamos criar nossa conta no LinkedIn. Criar nossa conta e só postar no LinkedIn questões profissionais. Exatamente. Isso é importante, né? Super. Legal. Eu agradeço mais uma vez a presença da Alessandra Silveira, que esteve conosco falando sobre mercado de trabalho e gestão de carreiras.